O papado, o cargo duradouro da Igreja Católica, tem as suas raízes nos primeiros dias do cristianismo. Esta instituição sagrada, impregnada de tradição e fé, orgulha-se de uma linhagem que remonta a quase 2 milênios. A nossa jornada leva-nos de volta à aurora da Igreja, um período marcado tanto pelo perigo como pela promessa, onde as sementes do papado foram semeadas. Juntem-se a nós enquanto mergulhamos nos anais da história, explorando as vidas e legados dos primeiros papas que, com fé inabalável, lançaram as bases para uma das instituições religiosas mais duradouras do mundo. Esta era, abrangendo os primeiros 2 séculos e meio após Cristo, testemunhou a Igreja nascente a lutar com desafios internos e ameaças externas. No entanto, destes tempos turbulentos, emergiu uma instituição poderosa, que moldaria o curso da civilização ocidental durante séculos. O papado, nascido neste cadinho de fé, permanece como um testemunho do poder duradouro da crença e da busca incessante de significado pelo espírito humano. No coração do papado está a figura de São Pedro, um humilde pescador transformado por Cristo num pescador de homens. Pedro, originalmente chamado Simão, estava entre os primeiros discípulos de Jesus, um confidente próximo que testemunhou os milagres e ensinamentos do Messias. Foi a Pedro que Jesus proferiu as palavras icônicas: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Esta declaração estabeleceu Pedro como a base sobre a qual a Igreja de Cristo seria construída. Investido com a autoridade de ligar e desligar na terra e no céu, Pedro assumiu a liderança entre os apóstolos. Após a ascensão de Cristo, Pedro guiou a comunidade cristã incipiente através da perseguição e incerteza. A sua fé inabalável e o seu martírio em Roma cimentaram o seu estatuto como o primeiro Papa e vigário de Cristo na Terra. Após o martírio de Pedro, a liderança passou para uma sucessão de primeiros papas, cada um navegando as complexidades de uma fé florescente num mundo hostil. Lino, companheiro de Paulo, foi o segundo papa, liderando o crescimento do cristianismo apesar da perseguição. Cleto, ou Anacleto, sucedeu a Lino durante o reinado de Domiciano, um período de perseguição intensificada. Clemente I, o quarto Papa, é conhecido pela sua epístola aos Coríntios, abordando autoridade e ordem na Igreja. A Carta de Clemente destaca o papel do papado na manutenção da unidade e doutrina. Estes primeiros papas foram fundamentais na formação da identidade da Igreja e na sua sobrevivência. A Igreja primitiva emergiu dentro da vasta e complexa tapeçaria do Império Romano, um período de relativa paz e prosperidade conhecido como a Pax Romana. Esta era, no entanto, não foi sem os seus desafios para a comunidade cristã em desenvolvimento. A sociedade romana, impregnada de tradições pagãs e culto ao imperador, frequentemente via o cristianismo com suspeita e hostilidade. Os cristãos, recusando-se a reconhecer a divindade do imperador, eram frequentemente percebidos como uma ameaça à ordem estabelecida. Apesar da ameaça iminente de perseguição, o cristianismo espalhou-se como um incêndio por todo o império. A sua mensagem de esperança, salvação e amor ressoou com pessoas de todas as esferas da vida, particularmente os pobres e marginalizados. O Império Romano, embora inicialmente um cadinho de perseguição, inadvertidamente tornou-se um condutor para a propagação do cristianismo, com a sua vasta rede de estradas e rotas comerciais a facilitar a disseminação da mensagem do Evangelho. Seção 5. Primeiras perseguições. Provas e triunfos dos fiéis. A Igreja primitiva enfrentou perseguição implacável tanto das autoridades romanas como de multidões hostis. Os cristãos eram frequentemente acusados de ateísmo, canibalismo e incesto, com as suas crenças deturpadas e difamadas. Nero, o infame imperador romano,
culpou infamemente os cristãos pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C., desencadeando uma onda de perseguição brutal. Os cristãos foram atirados a feras, queimados vivos e sujeitos a torturas horríveis, com a sua fé testada diante de uma crueldade inimaginável. No entanto, apesar da ameaça constante de perseguição, a igreja não só sobreviveu, como prosperou. O sangue dos mártires, como diz o ditado, tornou-se a semente da igreja. A fé inabalável e a coragem destes primeiros cristãos, muitos dos quais enfrentaram a morte em vez de renunciar às suas crenças, serviram como um poderoso testemunho do poder transformador da mensagem cristã. Secção 6. O pastor e o seu rebanho. O papel dos primeiros papas. Neste ambiente tumultuado, os primeiros papas desempenharam um papel crucial como pastores, guiando o seu rebanho através das tempestades da perseguição e disputas doutrinárias. Eles forneceram orientação espiritual, resolveram debates teológicos e ofereceram consolo e encorajamento a uma comunidade que enfrentava ameaças constantes. A sua liderança, enraizada no exemplo de Pedro, ajudou a manter a unidade e preservar a integridade da fé cristã. Os primeiros papas, muitas vezes enfrentando a própria perseguição, lideraram pelo exemplo, com a sua coragem e fé inabalável inspirando os seus seguidores. Eles compreenderam a importância de preservar os ensinamentos de Cristo e garantir que a mensagem do Evangelho permanecesse pura e sem distorções. O seu papel, tanto pastoral como administrativo, lançou as bases para o papel duradouro do papado, como um farol de fé e uma fonte de unidade para a Igreja Católica. Secção 7. Anedotas e insights. Vislumbres da Igreja Primitiva. As vidas dos primeiros papas, embora frequentemente envoltas nas brumas do tempo, oferecem vislumbres fascinantes dos desafios e triunfos da Igreja Primitiva. Uma dessas anedotas fala do Papa Clemente I, condenado a trabalhos forçados nas minas da Crimeia, que milagrosamente forneceu uma fonte de água para os seus companheiros prisioneiros. Outra história relata como o Papa Alexandre I, conhecido pela sua piedade e compaixão, foi decapitado durante o reinado do imperador Trajano. Estas histórias, passadas de geração em geração, podem ser embelezadas pelo tempo, mas oferecem insights valiosos sobre a fé e resiliência dos primeiros cristãos e o estatuto reverenciado concedido aos seus líderes. Os primeiros papas, apesar de enfrentarem desafios imensos, permaneceram firmes na sua fé, com as suas vidas servindo como exemplos poderosos de testemunho e sacrifício cristãos. Secção 8. O impacto duradouro, moldando o cristianismo durante séculos. Os primeiros papas, de Pedro aos sucessores que seguiram os seus passos, deixaram uma marca indelével no desenvolvimento do cristianismo. A sua liderança durante um período de intensa perseguição e fermentação teológica ajudou a moldar a identidade da Igreja e garantir a sua sobrevivência. Eles estabeleceram o papado como uma instituição central dentro da comunidade cristã, uma fonte de autoridade, unidade e orientação doutrinária. O legado dos primeiros papas estende-se muito além dos confins da Igreja primitiva. A sua fé inabalável, a sua liderança corajosa e o seu compromisso inabalável com os ensinamentos de Cristo lançaram as bases para o crescimento e influência da Igreja Católica em todo o mundo. O seu impacto na história, profundo e duradouro, continua a moldar a fé de milhares de milhões de cristãos em todo o mundo. Secção 9. Conclusão. Um legado forjado na fé. O papado primitivo, forjado no cadinho da perseguição romana, permanece como um testemunho do poder duradouro da fé. Estes primeiros papas, de Pedro, a rocha sobre a qual a Igreja foi construída, aos seus sucessores imediatos, navegaram um mundo perigoso,
guiando o seu rebanho através de tempestades de oposição e moldando o destino de uma fé incipiente. O seu legado, gravado nos anais da história, continua a inspirar e guiar a Igreja Católica, um testemunho do poder duradouro da fé e da busca incessante de significado pelo espírito humano.